Boa tarde. Vamos dar início à correção da prova do IF, né, aqui de Fortaleza. E eu sou a Juliana Moreira, né, professora de Geografia, e vou fazer a correção rapidinho dessas questões, as 5 questõezinhas de Geografia com vocês, né? Então, a primeira questão, ela vem tratando de uma temática que eu acabo discutindo bastante em sala de aula com vocês, né? Que é as categorias da geografia, e aqui ele traz a categoria de região, né? Achei bem interessante essa questão, inclusive, e aí vamos lá ler para ver o que é que se pede mais ou menos, né? Então, a geografia, enquanto ciência, utiliza categorias de análise para compreender a complexidade da relação entre sociedade e natureza. Entre essas categorias, destacam-se o conceito de região, que passou por diferentes interpretações ao longo da história do pensamento geográfico. Considerando as diferentes abordagens sobre região na ciência geográfica, assinale a alternativa correta, né? Então, vai falando aqui que esses conceitos, eles acabam que passando por muitas modificações, né, durante o decorrer da evolução da ciência, e vai trazer aqui para a gente algumas afirmações que podem estar cabendo dentro deste conceito ou não, né? Então, a opção A: a região é definida primordialmente por critérios naturais, como clima, vegetação e relevo, sendo aspectos culturais e econômicos considerados secundários à sua delimitação. Não é, né? Quando traz esse primordialmente, né? Ele já vai meio que a gente vai meio que excluindo, né? Isso do conceito de região. Na última aula, até tratei alguns conceitos geográficos, né? Então, esse primordialmente ele já ali elimina o item A, né? Que não é só critério natural que delimita a região. A gente já falou sobre isso, que a gente também delimita a região a partir dos critérios sociais, econômicos e tudo mais, né? Então, esse item A, ele não está correto, né? E aí vem para o item B. A região configura-se em uma área homogênea em todos os aspectos, onde não há variação significativa nas características físicas, econômicas ou culturais em seu interior. Também não é homogêneo. Eu já converso muito com vocês sobre, por exemplo, a região Nordeste. A região Nordeste a gente tem as nossas diferenças, porém a gente tem características que foram utilizadas como critério para se regionalizar, né? A gente falou até na última aula sobre os critérios do IBGE ali, né? Que além de pegar os aspectos naturais, questões culturais, econômicas, sociais. Então, não é homogêneo. O item C. A região corresponde a uma divisão administrativa estabelecida pelo Estado, sendo suas fronteiras delimitadas por legislação específica e mantendo características imutáveis ao longo do tempo. Também não, né? Não tem essa questão de você não mudar o seu critério de regionalização. Eu até converso muito que cada pesquisador tem um critério para regionalizar, né? Então não são imutáveis, né? O item D. A região pode ser compreendida como uma construção social e histórica resultante de processos econômicos, políticos e culturais, podendo apresentar múltiplas regionalizações conforme critérios adotados. Aí sim, né? O item D, ele está corretíssimo, né? É justamente isso que a gente sempre discute, que a região, ela pode sim ser modificada a partir do critério que eu adotar para fazer essa regionalização. Então, é uma construção social e histórica, né? E essa construção social e histórica, ela vai resultar nesses processos políticos, econômicos, culturais daquele local, e a partir daí eu posso incluir como critério para fazer a minha regionalização. Então, o item D, ele está correto. Né? Então, a 11 ela é o item D. Só para ler aqui o item E, porque que ele está errado. A região manifesta-se apenas em escalas continentais ou nacionais, não sendo aplicável a recortes espaciais menores, como estados e municípios. Né? Não, então, totalmente errado, né? A gente tem aí vários tipos de regionalização e vários tipos de critério. Então, o item D na questão 11. Aí eu vou aqui passar com vocês para a questão 12.
A questão 12 a gente vai falar sobre projeções cartográficas, também um tema que foi dado na última aula de revisão, né, na aula online. As projeções cartográficas são recursos técnicos fundamentais para representar a superfície esférica da Terra em um plano. Cada tipo de projeção apresenta vantagens e limitações específicas, gerando diferentes distorções em relação às formas, às áreas, às distâncias e aos ângulos. A escolha da projeção adequada depende da finalidade do mapa e da região em que se apresenta. Sobre as características das principais projeções cartográficas, é possível incluir que, né, a projeção de MacArthur preserva as áreas dos continentes de forma proporcional, mas distorce significativamente as formas nas latitudes médias e altas, sendo inadequada para a navegação marítima. Não, né? Pelo contrário, a projeção de MacArthur, ela é a mais utilizada nas navegações por ela manter ali os ângulos, né? Mas a projeção de Mercator, ela tem uma diferenciação na proporção das áreas. Então, quando a gente olhar um mapa de projeção Mercator, a gente vai ver que ele vai ter uma diferenciação entre, por exemplo, o continente africano e o continente europeu. O continente, geralmente, das altas latitudes, eles vão estar bem maior proporcionalmente aos ali, ali mais ou menos da região mais ao sul do planeta, né? Então, vocês vão perceber que existe essa diferenciação. Então, essa distorção é significativa. Né? Porém, ele mantém ali os ângulos e ele é bastante utilizado nas navegações, né? Então, tá incorreta essa questão A, né? A B, a projeção cilíndrica ou de Petris mantém formas nos continentes corrigidas, corrigindo as distorções de área presentes na projeção de Mercator, razão pela qual é amplamente utilizada nas cartas náuticas. A projeção de Petris, ela vai modificar ali, acabar distorcendo mais os continentes, porque ela quer mostrar a proporção deles. Então, por exemplo, ela deixou o continente da América do Sul, ela deixou o continente africano do tamanho que eles são realmente. Só que no momento em que você faz isso, você acaba tendo uma distorção na forma do continente, ela é mais esticadinha, né? Então, na projeção de Petris, a gente vai ver que ele é mais esticado, né? Ali os continentes como a África, o continente, como ali na América do Sul. Então, não está correta a opção B. A projeção azimutal é equidistante e representa corretamente todas as distâncias a partir de um ponto central, sendo particularmente utilizada para rotas aéreas em dois pontos específicos do globo, entre dois pontos específicos do globo. A projeção azimutal é sim essa projeção equidistante, né? A gente vai sempre lembrar do símbolo da ONU, eu sempre explico dessa forma, né? Então, aquela projeção que ela vem redondinha e que a gente, digamos, encosta em uma parte do globo, a gente pensa aqui no globo e aonde a gente vai colocar essa projeção, né? E quando você encosta ali naquela parte do globo, ela vai ter uma fidelidade maior ali mais ao centro, então ela é utilizada quando você vai fazer justamente esses voos, né? Você vai numa linha reta, então ela, a partir de um ponto para outro, é super interessante. Então, as rotas realmente são traçadas com essa projeção. Então, a C, ela aqui nesse item, nessa questão, ela tá correta, né? Vamos só dar uma olhadinha nas demais. A projeção cônica é a mais adequada em representação de regiões de baixa latitude próximo ao Equador. Pelo contrário, né? A cônica, imagina assim o globo, né? E a gente tem uma folhinha ali fazendo um cone. Então a distorção vai ser tanto na ponta do cone quanto na base, né? Então a gente vai ter uma melhor representação das médias latitudes. Então aqui está incorreto. E a projeção de Robson elimina todas as distorções cartográficas representando simultaneamente áreas, formas, distâncias e ângulos de maneira precisa em toda a superfície terrestre. Nenhuma projeção vai conseguir ter esse feito ali que está falando aqui, né, de não ter nenhuma distorção. A gente está falando em um globo, né, em um globo que ele não é lisinho como a gente vê, né, ali, ele ainda tem as suas alterações por conta dos relevos, né? Então, a projeção de Robson, ele tenta representar da melhor maneira possível como que se comportam os continentes, aquela projeção lá do mapa mundi, né? Que a gente vê ele abertinho, né?
Porém, quando a gente vai ver a questão dos ângulos e distorção, vai acontecer. Então, a questão vai ser, a opção vai ser a C, né? Na questão 12. Então, C que está correto. Vamos lá para 13. A 13 sobre formação territorial brasileira, também é uma questão bem interessante, né? Vai trazer aí sobre alguns aspectos que fizeram parte dessa formação do território brasileiro. Então, o enunciado nos traz aí que a formação territorial brasileira foi marcada por diferentes ciclos econômicos que promovem a interiorização e a ocupação de diversas porções do território nacional. Durante o período colonial, a descoberta das jazidas minerais no interior da colônia provocou significativas transformações na organização espacial, alterando eixos econômicos, fluxos populacionais e a própria estrutura administrativa colonial. Em relação aos impactos da mineração na formação do território durante o século XVIII, assinale a alternativa correta. Então, essa aqui é muito comum da gente ver nos livros, né? Porque a formação territorial brasileira e essa interiorização do Brasil, ela ocorreu principalmente por questões econômicas, né? À medida que a gente encontrava, que no caso eles, né, lá encontravam alguma fonte de riqueza no interior, né? Alguma alternativa, eles iam interiorizando. Isso aqui também eu falei na última aula de revisão. A gente falou da cana-de-açúcar para o Brasil, né? Inicialmente, cana-de-açúcar, da interiorização a partir da criação do gado no sertão e também da mineração, né? Então vamos ver o que é que a alternativa ali está falando, né? Em relação a esses impactos da mineração no território durante esse século XVIII, qual que é a alternativa que está correta? Aí a alternativa A, ela nos traz. A mineração concentrou-se nas capitanias do litoral nordestino, mantendo a estrutura espacial estabelecida pela economia açucareira, sem promover deslocamentos populacionais significativos para outras regiões. Não. A região das capitanias do litoral do Nordeste, elas se concentraram ali na produção da cana-de-açúcar, né? E depois a interiorização ali, como eu falei, ali para as margens do Rio São Francisco e tudo mais, mas com a criação de gado, mas nada mais que isso, não foi a mineração. A descoberta do ouro e diamantes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul impulsionou a interiorização da ocupação do território, né? Estimulou o desenvolvimento de uma rede urbana nas áreas mineradoras e intensificou a integração econômica entre as regiões da colônia. Sim, né? Esse processo de interiorização que ocorreu ali, principalmente especialmente por essas áreas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, por eles terem encontrado ali as pedras preciosas que eles tanto procuravam ali desde o início, que desde o início da ocupação do território, né? Estimulou esse desenvolvimento, se desenvolveu redes urbanas, né? Se desenvolveu a economia, ficou focado ali na mineração, né? Então, está totalmente correto essa opção B. Vamos ver as demais opções, né, para ver o que é que eles estão falando. É, a mineração teve impacto limitado na formação do território, restringindo-se a aspectos econômicos locais, sem influenciar a localização da capital colonial ou a criação de novas rotas comerciais regionais. Mentira, né? Ela impulsionou de uma forma bem intensa, inclusive influenciou na vinda da capital, da troca da capital, né? Do Brasil para o Rio de Janeiro. Então, ela teve uma grande influência ali. A alternativa D. A exploração mineral no período colonial ocorreu predominantemente na região amazônica, promovendo a ocupação de vales do Rio Negro e Solimões através de entradas e bandeirantes paulistas. Não, né? Não tem nada a ver isso aqui. Foi um confundindo aí alguns aspectos históricos, né? A atividade mineradora manteve a concentração demográfica no litoral, estabelecendo apenas entrepostos temporários no interior desocupadas após o esgotamento das jazidas lá no século XVIII. Também não, não teve aliás, desconcentrou, né? A gente fala aqui de interiorização e de crescimento urbano, crescimento econômico dessas cidades mais no interior do Brasil. Então, a opção mesmo correta é a opção B, né? Então, deixa eu só ver aqui. 13B. Vamos lá para 14.
14 fala sobre blocos econômicos, né? A opção 14. Aliás, a questão 14, começar ali com vocês, o enunciado. A globalização contemporânea caracteriza-se pela intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, informações e pessoas em escala planetária. Processo que tem sido acompanhado pelas formações dos blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração econômica, dentre acordos comerciais preferenciais até uniões econômicas e monetárias mais aprofundadas, né? Sobre os blocos, as características desses blocos e diferenças entre os principais blocos econômicos, é possível observar aqui. A União Europeia representa um bloco com maior grau de integração econômica, incluindo a União Monetária para diversos países membros, livre circulação de pessoas e instituições supranacionais com poder de decisão, enquanto o Mercosul configura-se em uma união aduaneira ainda em consolidação. Essa opção ela está totalmente correta, né? A gente tem ali a União Europeia como o maior bloco econômico, né? Ele tem todos esses acordos que um bloco econômico tem que ter. Então, tem a livre circulação, né? Tem a moeda única. Então, é um bloco que ele está ali totalmente consolidado. E o Mercosul, ele é essa união aduaneira, né? A gente não tem essa total livre circulação de pessoas. Cada país ali dentro do Mercosul, ele dita uma regra, né? Em relação, por exemplo, à imigração. As taxas, elas não são as mesmas, por exemplo, as taxas de exportação, elas não são as mesmas, por mais que eles tenham acordos de alguns produtos terem a mesma taxa, outros produtos que são escolhidos por cada país, né, que está dentro do bloco, não vai ter a mesma taxa, então por isso que ele ainda está ali em consolidação, né? Então, a opção A está correta. Vamos só dar uma olhada no restante das opções para ver por que que elas estão erradas, né? O Mercosul e a União Europeia apresentam o mesmo grau de integração econômica, caracterizada pelo livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas, além de adotarem moeda única. Não, né? Mercosul não tem esse mesmo grau de integração econômica. A gente não tem essa livre circulação, não tem moeda única, né? Já é sabido disso. Então, a opção B está totalmente errada. O NAFTA estabeleceu uma zona de livre comércio entre os Estados Unidos, Canadá e México, com a eliminação completa de barreiras alfandegárias e a adoção de taxa externa comum para os países não membros. Né? Não existe essa adoção dessa taxa externa comum para esses países não membros, né? Eles têm um acordo entre eles, entre esse livre comércio entre eles, mas não existe essa taxa comum, né, externa. É, o APEC, né, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, constitui uma união aduaneira consolidada com livre circulação de mercadorias e adoção de tarifas externas comuns entre todos os países membros da região. Ele não é um bloco econômico, né? É uma união de cooperação entre os países, né? Eles conversam sobre alguns aspectos que lhe interessam ali, mas eles não são um bloco econômico, né? Então, essa opção está totalmente errada, D, né? E, por fim, o BRICS funciona como um bloco econômico regional com integração comercial semelhante à União Europeia, estabelecendo tarifas comerciais preferenciais e livre circulação de trabalhadores entre os países membros. Não, né? O BRICS, ele não se comporta como esse bloco econômico regional, né? E ele não tem essa integração como a União Europeia tem. Então, é bom sempre lembrar que o BRICS ele está ali com os países subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento, eles têm reuniões e acordos, mas eles não funcionam como a União Europeia, que é um bloco econômico consolidado, né? O BRICS não se comporta dessa forma. Então, a opção correta mesmo é a opção A, né? Vamos lá para a 15ª questão. Falar sobre relevo, né? É, o relevo terrestre resulta na ação do combinado de processos endógenos e exógenos que atuam
em diferentes escalas temporais e espaciais. Os agentes internos, relacionados à dinâmica da litosfera, são responsáveis pela formação de grandes estruturas geológicas, enquanto os agentes externos promovem o modelado dessas estruturas. A interação entre o processo ao longo dos milhões de anos, configura a formação do relevo observada na superfície continental. Considerando o processo de formação e a evolução do relevo continental, assinale a alternativa correta. Então, ele vai falar ali dos agentes endógenos e exógenos do relevo, que é o que forma todo o relevo que a gente vê hoje, né? Então, vamos lá, opção A. Os escudos cristalinos correspondem à formação geológica recente. Aí a gente já mata a questão. O escudo cristalino é do pré-cambriano, então é a mais antiga que a gente tem, né? Resultando em processos de sedimentação marinha durante o Cenozoico, caracterizando-se por altitudes elevadas e relevo acidentado. Não, né? A gente tem nos escudos cristalinos um relevo mais antigo, consequentemente um relevo mais erodido, né? Então, essa opção A está totalmente errada. O intemperismo físico atua predominantemente nos climas úmidos tropicais, onde as variações térmicas diárias provocam a degradação mecânica da rocha, enquanto o intemperismo químico predomina em climas áridos e semiáridos. É o contrário, né? O intemperismo químico, ele atua mais em áreas úmidas, né? E o intemperismo físico, no caso, mecânico, atua mais nas áreas áridas, né, de clima árido e clima semiárido. Essa opção, ela inverteu, né, as definições. Então, a B está correta por ter, aliás, estava incorreta porque fez essa inversão, né? Então, no caso, a gente vai ter o intemperismo químico, por exemplo, por conta da umidade, da chuva, muito mais nas áreas úmidas tropicais, e um intemperismo físico, por conta da degradação da rocha, por conta da amplitude térmica, né, de dilatação e de pressão ali na rocha, né? Então, vai ser mais nessas áreas semiáridas, que é o que acontece muito aqui no Nordeste brasileiro. C. O tectonismo de placa não exerce influência significativa na formação do relevo brasileiro, uma vez que o território nacional localiza-se inteiramente no interior da placa sul-americana, distante da borda convergente ou divergente. Poderia a gente pensar, ai, deve ser verdade, né? Isso não, mas a questão da formação do relevo, ela não vem somente por essa colisão ou por esse afastamento, né? Ali a gente tem várias ocorrências ali, como a orogênese, né, que vai fazer com que esse relevo se erga ali naquele momento. Então, a gente tem algumas formações que vêm ali, não vêm especificamente dessa separação dos continentes. Então, essa opção, ela está errada. A erosão diferencial ocorre apenas em ambientes de clima tropical úmido, onde a abundância de chuvas promove o desgaste uniforme de todas as formações rochosas, independente da sua composição mineradora. Gente, quando vem essas generalizações, né, ocorre apenas em ambientes de clima úmido, tropical úmido, a gente já fica desconfiado, né? Não, então não é. Por exemplo, o Ceará, ele tem uma erosão diferenciada muito grande em todo o seu território. E a gente não está num clima tropical úmido, né? Então, não está correta essa afirmação. E, por fim, as bacias sedimentares formaram-se a partir da deposição de sedimentos em áreas de subsidência crustal, podendo originar-se de ambientes marinhos, lacustres ou fluviais e frequentemente contém recursos minerais como petróleo, carvão e gás natural. Sim, né? As bacias sedimentares, elas têm essa formação pela deposição de sedimento. A gente tem ali um rebaixamento, né, que a gente chama de bacia, justamente porque a gente tem esse rebaixamento, vai ter a erosão e vai acumular esse sedimento, vai compactar e vai formar essas bacias sedimentares, né? Então, que a gente vai encontrar até aqui no Ceará, ali na Serra Grande, né? Por exemplo, no Araripe e tudo mais. Então, essas formações de relevo, elas são relevos mais recentes, são relevos a partir da erosão ali, também do cristalino, né? E tá totalmente correto. Nesse relevo, a gente vai encontrar ali o gás natural, o petróleo, né? São esses recursos que são até recursos limitados para a gente, porque eles demoram muito para se formar dentro dessas bacias, né? Então, a opção aqui correta, dessa 15ª questão, é justamente a E, né? A opção E, corretíssimo.
E é isso, né? Por fim, é a 15ª questão. E, gente, é isso. Eu gostei muito da prova. Eu achei que foi uma prova bem diversificada para a geografia. Eu acho que trouxe vários assuntos super interessantes e que eu acredito que são temáticas que são sempre tratadas em sala de aula. Eu tiro por mim, enquanto professora de geografia, né? A gente sempre traz esses temas. Achei que foi bem explorado a geografia aqui. E é isso. Espero que tenha dado certo para todo mundo e boa sorte aí nos resultados e até a próxima.